Chama o seu filho e ele nem te responde. É o dia inteiro vendo vídeos no YouTube, rolando o feed lá do Instagram. Ah, meu Deus, jogando tudo aqui no celular. Vamos saber o que fazer para tirar um pouco essa criançada da frente da telinha do celular. Com a Luzia, que já está aqui com a gente. Bom dia, minha linda. Tudo bem com você? Patrícia, tudo bem. Então, é uma realidade. Assim, os pais que falam, não, meu filho não usa celular. Meu filho, daqui a pouquinho você vai ver que ele vai começar a usar. Por quê? Porque é da geração deles. Não é verdade, Luzia? Com então, certeza. agora a gente tem que aprender o quê? A tentar tirar eles, né? Um pouquinho, pelo menos, da tecnologia, é isso, né? Sim, e bacana você falar isso, Patrícia, porque faz parte do nosso dia a dia. O celular, ele é necessário para muitas coisas, né? Ferramenta de trabalho, inclusive, hoje, né? Mas, com certeza, tudo que é excesso vai fazer mal, né? Faz mal, traz algum prejuízo para a criança, né? Falando adolescentes também e, claro, para nós adultos também. Claro. Né? Com certeza, traz alguns prejuízos, né? Com certeza. Agora, assim, por exemplo, se a gente fosse falar em idades, Luzia, por exemplo, assim, né? Com que idade a criança deve conhecer ou ser exposta a este bendito aqui? Então, não tem uma idade específica, mas é claro que a recomendação é que a criança já tenha um conhecimento sobre as coisas, né? Não é tão simples assim já entregar um aparelho para ela, né? Então, ali por volta de 3 anos, 4 anos, as crianças já estão tendo acesso, mas também não quer dizer que seja adequado para ela. Então, menina do céu, você sabe que esses dias... É uma coisa que a gente tem que explicar muito bem, né, Patrícia? Porque assim, Isso. Eu já estive em alguns locais em que a criança era um bebezinho, 1 ano e pouquinho. Aí a mãe tava com o celular assim, mas a criatura já tava com aquele dedinho assim, ó. Isso. Já sabe como é que funciona o negócio, né? E um prejuízo muito grande que as crianças estão tendo, Patrícia, hoje em dia, é na coordenação motora. Elas estão tendo dificuldade para aprender a escrever, porque a gente precisa de várias funções, né, cognitivas, executivas, para que possa utilizar da escrita, né? Então, o que acontece? A criança fica muito no celular, ela não treina essas habilidades, não treina essa coordenação motora fina, que nós chamamos, e o que acontece? Ela acaba tendo um prejuízo aí no desenvolvimento da leitura na fase inicial. Certo. Né? E o que mais de prejuízo tem? Não sei se você ia perguntar isso. Pode, vai lá. Mas tem vários prejuízos, por exemplo, na questão de socialização. Se a criança fica muito no celular, o que vai acontecer? Ela não vai brincar, ela não vai se movimentar, igual era antigamente, como nós fazíamos, né? Isso. Ela vai ter dificuldade na interação social, por quê? Porque ela não vai saber desenvolver o diálogo, a socialização, o relacionamento interpessoal. Então a criança vai tendo essas dificuldades e talvez pareça, Luzia, mas agora isso não está aparecendo. Meu filho conversa super bem, sabe dialogar, mas isso é a longo prazo. Chega ali na adolescência, o que acontece? Ah, esquece do adolescente. Né? Ela já não vai conseguir socializar, vai ter dificuldades, não vai ter tido esse treino de habilidades sociais que nós chamamos, né? Treino de habilidades sociais seria justamente você aprender a dialogar, a criar uma fluência verbal, né? Um diálogo coerente e que faça sentido, né? Tem sei lá, um ideal, algum estudo que mostra quantas horas essas crianças podem ficar expostas, ou mesmo adolescentes, na telinha do celular ou com o celular? Infelizmente não, Patrícia, não tem um estudo específico que fala quanto tempo que cada idade pode ficar. Tem algum ideal? Vale muito da questão familiar, né? Claro que se está se tornando um excesso, por exemplo, essa criança não está mais querendo ir para a escola, ela já não está querendo mais brincar, ela já não está... Olha só que grave isso, Patrícia, já não está querendo mais se alimentar. Nossa. Já não está mais... E acontece, tá? Muito, inclusive. Se ela já não está querendo mais ter qualidade de vida, é onde os pais têm que ficar alerta e diminuir o tempo de uso no celular. E qual que é a mágica? Então... Não tem mágica, né, Patrícia? Não tem mágica, mas o ideal é que os pais não deixem que isso se torne um excesso, né? Por exemplo, tem as tarefas de casa, né, tarefas escolares, faça antes de utilizar o celular e vá tirando gradativamente, porque tem pais que dão castigos muito severos. Por exemplo, você vai ficar 3 meses sem utilizar o celular. Você acha que essa criança vai conseguir ficar 3 meses sem usar o celular? Não. Gente, não tem como. Os pais vai dar 1 semana, eles vão devolver o celular para a criança, que é o que acontece. Então, assim, não adianta querer tirar toda a tecnologia da criança, é só diminuir o tempo, deixar um tempo... cada família tem a sua forma de se organizar. A rotina, né? também. A sua rotina. Então, dentro da rotina, enquanto a mãe faz a janta, ou o pai, né? Conforme a organização ali da família, deixa a criança utilizar um pouquinho, depois deixa o celular de lado, vamos todo mundo jantar, todo mundo senta
mesa, coisas que está se perdendo. Crianças comendo em frente à TV, né, Patrícia? Comendo com o celular na mão. Então, isso são coisas que têm que ser utilizadas de forma coerente e de uma forma em que não prejudique a vida dessa criança ou desse adolescente e tudo mais, né? No caso do adolescente também, essa questão da conversa para ir diminuindo, porque assim, muitos adolescentes, às vezes eles falam, mas eu estou usando para coisa da escola, do colégio. Quase nunca é, será? Né? Então, com certeza, um diálogo. E o que é mais importante, a gente chama de psicoeducação na psicologia, né? As pessoas falam, mas meu filho não entende que o celular traz algum prejuízo para ele. Não, entende sim. Acho que falta essa questão também dos pais pegarem, sentarem com a criança e conversar e explicar os prejuízos que está tendo. Nós, da TCC, que é a terapia cognitiva, nós temos uma abordagem bem interessante, Patrícia, que ela é um pouco mais assim visual, né? O que eu faço com os pais dos meus pacientinhos quando vêm com essa queixa? Eu faço um quadro, né? A gente chama quadro de economia de fichas e nós damos algumas recompensas para essa criança. Vamos supor, você vai utilizar o celular e tem que ser um horário fixo para você diminuir o uso do celular. Por exemplo, você vai utilizar de manhã das 8 até as 10. Depois das 10 você vai fazer sua tarefa, depois você vai almoçar e depois você vai para a escola. Ou vice-versa, no período da tarde também. Sempre deixar um período fixo. E se essa criança conseguir fazer isso, ela vai tendo recompensas, que é muito legal. O que seria recompensa? Não é financeira, nem um presente. Pode ser um passeio, né? Se você ficar sem utilizar o celular, conforme a gente fez o acordo inicial, porque tem que ser feito um acordo inicial, né, Patrícia? Senta com a criança, faz o acordo primeiro. Faz o acordo, explica para ela o que tem de prejuízo, o que tem de benefício. Ela vai entender, gente, porque na clínica nós fazemos esse trabalho e a criança entende, né? E ela tenta barganhar também? Com certeza, 2 horas? Patrícia. Não, 2h30. Daí vai, fecha em 2h10. É onde os pais têm que ser firmes, né? Para utilizar do que foi feito o acordo. Certo. Se os pais voltam atrás, a criança vai se aproveitar da situação, né? Então, é onde a criança acaba aprendendo, ela vai treinando, né? Ela vai se condicionando a melhorar esse comportamento. Entende? Tendo uma recompensa. Né? E com adolescentes funciona da mesma maneira, né? Através de conversa, de diálogo, explica os prejuízos. E isso para tudo, tá, Patrícia? Não é só para celular. Uma dica aí para os pais, para que eles utilizem para tudo, para vários tipos de comportamento e de aprendizado de comportamento. Entendi. Tá? Isso E assim, por exemplo, jogos, vamos colocar assim, eu lá em casa, por exemplo, claro que o meu filho também utiliza celular, gente, é uma família normal. E o que eu tento, assim, às vezes, é colocar um joguinho, assim, que eu acho que vai desenvolver o xadrez, por exemplo, tem xadrez com certeza. Jogos de tabuleiro são excelentes. Esses jogos de tabuleiros, assim, acho que ajuda um pouquinho também, né? Com certeza, ajuda muito, Patrícia, porque desenvolve a questão do raciocínio, igual você mesmo disse. Ou seja, o celular não é de todo mal, né, Lúcia? Não, com certeza. Tem estudos que comprovam que o celular tem vários benefícios. Mas é o que a gente sempre fala, é o excesso, Patrícia. Todo excesso, ele faz mal, ele traz algum prejuízo, né? Então, se a criança fica ali uma tarde inteira no celular, vai para a escola, daí volta, a primeira coisa que faz, às vezes nem come, nem vai no banheiro, já pega o celular de volta, ou a TV, né? Que hoje em dia tem essas facilidades. Então, isso que é o que os pais têm que acabar cuidando, esse excesso da utilização das tecnologias, né? E também, talvez, né, não sei, a especialista aqui, Lúcia, mas essa questão de gritar e brigar também não funciona. Não, tem que ser uma conversa, conversar. tem que ter um diálogo. Até porque se você proíbe, se você briga, a criança vai fazer escondido, Patrícia. Não adianta. Ela vai pegar o celular de um colega, ela vai pegar o celular do pai, da mãe escondido. E hoje em dia tem tantas formas de você aprender. Inclusive, eu tenho casos em que eles aprendem a desbloquear o celular da mãe, conseguem a senha daqueles aplicativos de bloqueio e desbloqueio. Eles sabem tudo. Então, por isso que eu falo, o diálogo e a conversa sempre funciona. Né? Não adianta brigar, gritar, bater, essas coisas não vai funcionar. Só vai estimular para que ela busque fazer a coisa errada, digamos, né? Pois é. E também vai um alerta para nós pais, né? Não adianta você limitar ali o horário do seu filho de utilizar o celular, mas num momento em que é para você estar com o seu filho, você vai estar lá com o seu celular olhando coisas também, né? É o exemplo, né, Patrícia? A gente chama de modelação na psicologia, né? A modelação é quando nós aprendemos copiando o comportamento dos outros, né? Então, o que a criança faz para ela aprender? Esse aprendizado vem através da modelação. Desde pequenos, nós aprendemos copiando o que os nossos pais fazem. Então, se o pai não lê um livro, se o pai não joga um jogo, ou a mãe, né, não joga um jogo de tabuleiro, fica muito no celular, o que vai acontecer? A criança vai fazer igualmente os pais. Perfeito, né? Luzia, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Mais uma vez aqui no nosso Atualidades.